Há dias em que o espelho parece não me reconhecer, como se o reflexo me olhasse com pena e não com surpresa. Aprendi a não esperar nada do mundo, nem ternura, nem sorte, nem milagres. Há muito tempo, a vida deixou de me prometer qualquer coisa. Trabalho desde antes do sol nascer. O barulho da chaleira fervendo é o primeiro som que me desperta. A casa é grande, fria, e cada passo ecoa como um lembrete de que nada ali me pertence. Sou apenas a sombra que limpa, organiza e desaparece antes que alguém perceba que existo. Não sei em que momento comecei a me acostumar com o vazio. Talvez no dia em que parei de sonhar com o que vinha depois do trabalho, ou quando descobri que o amor, aquele que falavam nos filmes antigos, não era feito para pessoas como eu. Meu nome é Isadora, mas faz tanto tempo que ninguém o pronuncia que às vezes me esqueço de responder quando chamam. A mulher para quem trabalho diz que o nome soa pretensioso demais. Ela prefere me chamar de menina, mesmo eu tendo 28 anos. À noite, quando a cidade adormece, fico sentada no parapeito da janela dos fundos. De lá, consigo ver as luzes dos prédios altos, os vidros brilhando como promessas inalcançáveis. Gosto de imaginar quem vive lá dentro. Gente que ri, que janta devagar, que talvez tenha alguém esperando com um abraço. Eu só tenho o som do relógio da cozinha e o vento entrando pelas frestas. Houve um tempo em que eu dançava. Pequenos espetáculos no centro cultural do bairro. Mas quando a vida começou a apertar, os ensaios ficaram caros demais. A fome e a esperança disputavam o mesmo espaço, e a esperança perdeu. Alguns chamariam o que vivo de resiliência. Mas não há nada de nobre em suportar o que destrói devagar. Há apenas sobrevivência, e às vezes ela dói mais do que a própria queda. Naquela manhã, enquanto limpava o hall de entrada, ouvi o som de passos desconhecidos. Não era um dos patrões. O som era firme, controlado, mas com algo de distraído, como quem carrega um peso invisível. Quando olhei, vi um homem alto, de terno amassado, conversando ao telefone. Falava baixo, mas as palavras tinham gravidade. Não posso mais fingir que está tudo bem, disse ele antes de desligar. Por um instante, ele cruzou o olhar comigo e pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente me viu. Não como parte da mobília, não como sombra, mas como ser humano. E foi ali, sem qualquer presságio, que algo começou a mudar. Algo silencioso, imperceptível, como o momento exato em que a noite começa a ceder ao primeiro traço do amanhecer. A cidade tem um som que nunca se cala. Mesmo quando a madrugada chega e as ruas se esvaziam, há sempre algo vibrando por baixo. Motores distantes, passos apressados, um cão que late para o nada. É como se ela respirasse inquieta, incapaz de descansar. Eu costumava acreditar que se ficasse em silêncio o suficiente, talvez pudesse ouvir meu próprio coração. Mas na verdade, era o contrário.
Quanto mais silêncio eu buscava, mais alto ouvia o eco daquilo que me faltava. Naquela semana, tudo parecia igual. Os mesmos horários, as mesmas vozes que me mandavam fazer e refazer as mesmas tarefas. Havia algo diferente em mim. Talvez fosse aquele olhar que encontrei dias antes. O do homem de terno amassado que me fitou como quem reconhece uma dor antiga. Não sei porquê, mas ele ficou comigo. Voltei a pensar nele sem querer, como se aquele olhar tivesse deixado uma marca invisível. Dias depois, o acaso, ou o destino, como minha avó dizia, decidiu brincar comigo. Eu estava voltando do mercado, com as mãos doendo pelo peso das sacolas, quando a chuva começou a cair de repente. Corri até a marquise mais próxima e por um segundo achei que meu coração tivesse se enganado. Ele estava ali, de novo. O mesmo homem, agora sem o terno, com o cabelo úmido e o olhar distante. Estava encostado na parede, mexendo no celular, mas quando me viu se ajeitou, quase surpreso. "Você trabalha na casa dos Monteiros, não é?" Ele perguntou. A voz dele era grave, rouca de cansaço, mas havia algo gentil nela. Assenti sem saber o que dizer. Ele sorriu um sorriso discreto, desse sem pretensão nenhuma. "Achei que te reconheci. Eu estava lá outro dia em uma reunião." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi estranho. Como se houvesse algo tão dito pairando entre nós, um fio invisível que o vento da chuva não conseguia romper. "Está sem guarda-chuva?" ele perguntou. "Sim." "Então vem comigo, tem um café aqui na esquina." Pensei em recusar. Não era comum alguém se importar, mas a chuva engrossava e havia algo no seu tom de voz que me fez confiar. O café era pequeno, antigo, com cheiro de pão quente e livros velhos. Ele pediu 2 cafés pretos e uma torta de maçã. Falava pouco, mas com uma calma que me desarmava. "Trabalho demais", disse ele, como quem confessa algo proibido, e mesmo assim tenho a sensação de estar perdendo tudo o que importa. Não soube o que responder, mas talvez eu nem precisasse. Ele olhava para mim como quem encontra por acaso um espelho. "E você?" perguntou depois de um tempo. "Parece cansada, mas de um jeito diferente." "Acho que aprendi a não esperar nada. Isso deve doer." Houve um instante em que o silêncio entre nós parecia dizer tudo o que as palavras não podiam. A chuva lá fora batia contra o vidro e eu percebi que não me lembrava da última vez em que alguém me olhou com tanta sinceridade. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Isadora." Bonito nome. Ninguém costuma achar. Então as pessoas que você conhece não estão prestando atenção. Aquela frase foi simples, mas foi como se alguém abrisse uma janela dentro de mim. Por um segundo, o ar entrou. Quando nos despedimos, ele me ofereceu um cartão. Miguel Duarte, Arquitetura e Restauração. O tipo de nome que parece ter sido dito em outra vida. Guardei o cartão sem saber o porquê, como quem guarda algo que ainda não entende o valor. Naquela noite, deitei sem sono.
O som da chuva se misturava ao eco da voz dele, e pela primeira vez em muito tempo pensei: talvez o destino não tenha me esquecido por completo. Mas a cidade nunca olha por muito tempo. E quando o passado volta a se mover, sempre cobre o preço da esperança. Há dias em que o tempo parece se arrastar, e outros em que o mundo parece se mover um pouco mais rápido, como se algo invisível empurrasse o destino para o lugar certo. Desde aquele café, Miguel começou a aparecer com uma frequência estranhamente natural. Um dia, trouxe flores, não um buquê caro, mas pequenas margaridas colhidas na beira da estrada. No outro, deixou um livro na portaria da casa com um bilhete. Acho que você vai gostar. Tem personagens que aprendem a respirar de novo. Era a insustentável leveza do ser. Abri o livro à noite e o cheiro do papel antigo me deu vontade de chorar. Não pelo livro, mas porque alguém pela primeira vez em anos achou que eu merecia algo bonito. Miguel era o tipo de homem que falava pouco, mas olhava muito. Os olhos dele pareciam ter uma paciência antiga, como quem aprendeu a observar o mundo antes de julgá-lo. Falava de arquitetura como se falasse de pessoas, de estruturas que resistem, de rachaduras que contam histórias, de paredes que só desabam quando o tempo é maltratado. E eu o ouvia. Cada palavra dele me chegava como algo novo. Como se fosse possível finalmente existir fora do silêncio que me prendia. Certa tarde, ele me convidou para conhecer o prédio em que estava trabalhando. Um teatro abandonado que seria restaurado. Tem algo de mágico em lugares que renascem, ele disse. O lugar era enorme. O teto ainda exibia fragmentos de afrescos desbotados. O chão rangia a cada passo e a luz do entardecer entrava pelas janelas quebradas, criando um mosaico dourado de poeira e sonho. Miguel caminhava entre os destroços com reverência, como quem visita um templo, e eu o seguia em silêncio. Aqui, disse ele, parando no meio do palco, as pessoas acreditavam, choravam, riam, amavam, e mesmo assim tudo foi esquecido. É bonito, sussurrei. É triste. Às vezes, as duas coisas são as mesmas. Ele me olhou com um leve sorriso. Você entende isso melhor do que parece. Fiquei sem resposta. Aquela frase atravessou uma parte de mim que eu costumava manter trancada. Porque Miguel não olhava só para o que eu mostrava. Ele via o que eu escondia. E nos dias seguintes comecei a ajudá-lo ali, limpando, organizando, servindo café. Ele dizia que gostava da minha presença, que o silêncio ao meu redor não o incomodava, mas dentro de mim algo começou a doer. Uma mistura de medo e desejo. Medo de acreditar, desejo de ser vista. Era como reaprender a andar depois de muito tempo de joelhos. Uma tarde, enquanto recolhíamos ferramentas, ele me perguntou: por que você trabalha naquela casa? Porque preciso. Não foi isso que eu perguntei. Fiquei quieta.
Ele esperou como sempre fazia. E então, sem saber o porquê, eu disse: porque aprendi que quando a vida te derruba, é mais fácil ficar no chão do que tentar levantar. Ele respirou fundo. Você não nasceu para ficar no chão, Isadora. Houve algo em sua voz em que me fez estremecer. Era como se ele tivesse falado com uma parte mais antiga de mim, aquela que ainda lembrava como era sonhar. Naquela noite, de volta ao quarto pequeno da casa onde eu servia, fiquei olhando pela janela o reflexo das luzes da rua. Pela primeira vez, senti algo diferente. Não era esperança, era saudade de quem eu poderia ter sido se o mundo tivesse sido mais gentil. E no meio desse turbilhão silencioso, percebi algo assustadoramente simples. Eu estava começando a me apaixonar. Mas o amor, quando nasce de quem aprendeu a sobreviver, não vem leve. Vem com culpa, com medo, com a sensação de que o destino é uma corda prestes a arrebentar. E às vezes o passado, aquele que a gente tenta esconder, sabe exatamente quando voltar para destruir tudo o que começamos a construir. O outono chegou devagar, trazendo aquele frio leve que parece entrar pela alma antes de tocar a pele. Miguel e eu já tínhamos estabelecido uma rotina silenciosa. Ele trabalhava nas plantas do teatro e eu cuidava dos pequenos detalhes. Varria o palco, limpava o pó das cortinas, preparava café. Falávamos pouco, mas havia uma cumplicidade que não precisava de palavras. Às vezes, ele me observava desenhar nas sobras de papel e eu fingia não perceber. Outras vezes, ele deixava o rádio ligado em uma estação antiga e a música preenchia os espaços que o silêncio deixava entre nós. Dentro de mim, uma inquietação crescia, porque por mais que o presente começasse a me parecer suportável, o passado ainda vivia em mim como uma sombra, e eu sabia, cedo ou tarde, ele viria cobrar a conta. Foi em uma tarde de sábado. Eu estava no teatro, sozinha. Miguel havia saído para resolver algo na prefeitura. Enquanto organizava algumas pastas, ouvi um barulho de passos. Quando virei, vi uma mulher parada na porta. Alta, elegante, o tipo de presença que carrega autoridade. Você é a moça que trabalhava na casa dos Monteiros, não é? Perguntou ela. Assenti surpresa. Sou a irmã da dona Helena. Soube que você saiu sem aviso. Senti o estômago se fechar. Aquela voz puxou de volta ao inferno que eu achava ter deixado. Eu tentei responder, mas a garganta travou. Eles estavam furiosos. Disseram que você levou o dinheiro. O chão parecia se mover sob meus pés. Isso não é verdade, consegui dizer, mas minha voz saiu pequena, quase infantil. Eles têm provas, respondeu ela, com aquele tom de quem gosta de ver medo nos olhos alheios. Saí correndo. O ar frio me cortava o rosto, o coração batia descompassado. Entrei pela lateral do teatro e me sentei nos degraus do palco vazio. Minhas mãos tremiam. Miguel me encontrou ali minutos depois. O que aconteceu? Perguntou alarmado. Mas eu não conseguia falar. As lágrimas vinham com um rompimento. Ele se ajoelhou à minha frente,
Pegou minhas mãos e esperou. Demorou um tempo até que eu conseguisse dizer: eles estão dizendo que eu roubei. É verdade? A pergunta dele não veio com desconfiança, mas com cuidado. Não, mas eu deixei que pensassem. Ele franziu a testa. Por quê? Porque era a única maneira de sair de lá. Isadora, eu não suportava mais. E eu era tratada como se não fosse humana. Tudo o que eu fazia estava errado. E quando descobri que queriam me mandar embora sem pagar, levei um relógio antigo, não pelo valor, mas por raiva. Depois devolvi, mas já era tarde. O silêncio se instalou entre nós, pesado, quase insuportável, e não consegui encará-lo. Porque o amor, quando ainda é frágil, teme a verdade mais do que a solidão. Eu não sou quem você pensa que eu sou, Miguel. Shhh. Ele interrompeu, com voz baixa. Eu sei quem você é. Levantei o rosto devagar. Ele me olhava com ternura e algo mais. Todo mundo tem um motivo para quebrar, Isadora. O que importa é o que fazemos depois que juntamos os pedaços. As palavras dele me atingiram como um abraço que nunca recebi. Miguel passou os dedos pelo meu rosto, enxugando as lágrimas com cuidado. E naquele toque havia uma delicadeza que desarmava qualquer defesa. Por um instante, tudo pareceu parar. O ar, o tempo, o medo. Ficamos ali, respirando o mesmo silêncio, sentindo a presença um do outro como se o mundo tivesse se tornado pequeno demais para conter o que nascia entre nós. Eu quis dizer que o amava, mas a palavra ainda doía na garganta. Ele apenas me puxou para perto e sussurrou: a verdade não me assusta, Isadora. O que me assusta é te perder antes de você acreditar que merece ser amada. E foi naquele instante que percebi que o amor dele não era o tipo que salva, era o tipo que ensina. E que talvez pela primeira vez eu pudesse reaprender a existir. Mas o destino, como sempre, esperava o momento de testar o que o coração constrói. Porque quando o amor nasce da dor, o mundo sempre vem para ver se ele resiste. A noite caiu sobre a cidade como um manto de veludo. As luzes da rua piscavam preguiçosas e o vento trazia um perfume de chuva e jasmim. No pequeno teatro, o silêncio era quase sagrado. Miguel e eu havíamos ficado para terminar alguns detalhes, mas nenhum de nós queria ir embora. A verdade é que já não sabíamos mais onde terminava o trabalho e começava o sentimento. Ele estava no palco, com a luz fraca dos refletores iluminando apenas metade do rosto. Havia algo de melancólico naquele olhar, o tipo de dor que só os que amam de verdade conhecem. Eu me aproximei e ele sorriu de leve, como se meu simples passo fosse o bastante para mudar o ar ao redor. Você ainda pensa em ir embora? Perguntou sem me olhar diretamente. Penso, respondi com honestidade, mas não quero. Ele respirou fundo e a voz veio quase como um sussurro.
Então fica. Ficamos frente a frente, tão perto que podíamos sentir o calor da respiração um do outro. E foi ali, sem promessas e sem certezas, que algo se abriu dentro de mim, algo que eu havia mantido trancado por medo de perder de novo. Miguel estendeu a mão e tocou o meu rosto. Seu toque era leve, cuidadoso, como quem tem medo de acordar um sonho. E pela primeira vez, eu não fugi. Deixei que ele me olhasse por inteiro, sem disfarces. Deixei que o silêncio dissesse o que as palavras não sabiam. E então, sem pressa, nossos lábios se encontraram. Não havia pressa. Era um beijo que parecia pedir perdão e fazer promessas ao mesmo tempo. Um encontro de histórias, cicatrizes e recomeços. Senti o corpo dele tremer levemente e percebi que o meu fazia o mesmo. O mundo lá fora desapareceu. Só restava a respiração compartilhada, o toque suave de dedos que se buscavam, o som distante da chuva contra o telhado. Tudo era quietude e entrega. A noite parecia girar devagar, como se o tempo nos concedesse um instante de eternidade. E ali, entre as sombras e a luz branda, senti que o amor não era algo que se encontra, é algo que se reconhece. Miguel e eu não nos pertencíamos, mas estávamos finalmente livres um no outro. Quando a madrugada começou a se desfazer no horizonte, eu estava deitado ao lado dele, ouvindo o som da respiração tranquila. Ele dormia e eu observava o rosto dele banhado pela primeira claridade. Havia paz e dentro de mim um novo tipo de força. Peguei o caderno onde antes eu desenhava sonhos que não acreditava mais e escrevi. O amor é quando a dor e o perdão se tornam a mesma coisa. Quando o passado deixa de ser uma prisão e se transforma em lar. Miguel abriu os olhos, sonolento, e sorriu. O que está escrevendo? O começo, respondi. De quê? Da vida que a gente não viveu antes do amanhecer. Ele se aproximou, me puxou para perto, e o sol finalmente entrou pela janela, dourando tudo. A madeira antiga, as roupas jogadas, nossos rostos cansados e felizes. E naquele instante percebi que a luz que eu tanto buscava sempre esteve ali, no olhar de quem ficou, no abraço que não exige, na fé silenciosa de que o amor, mesmo depois de tanto, ainda pode nos curar.